Na paz do Senhor Jesus, quem vos sauda, missionária Socorro Silva, do Arsenal de Deus. Bom dia com Cristo, amada igreja, ouvinte da palavra do Senhor, aqueles que crêem no Senhor Jesus, que confiam no seu poder e na sua glória. O Senhor me deu uma visão rapidamente. Estava ali assentada não, de joelho dobrado, uma Bíblia em cima da cadeira e ali orando meu Senhor. E de repente o Senhor me deu uma visão tão rapidamente que eu senti como que a minha mente ela foi balançada dentro da minha cabeça, o meu cérebro. Ele houve uma mudança, Israel, quando eu vi essa visão. E ali eu já sei que é o meu Senhor, porque eu sou acostumado a ter visão de Deus. A minha vida é ouvir na voz do Senhor, graças a Deus por isso, não porque eu mereço. Não porque eu sou digna, não porque eu sou melhor do que os outros irmãos, não, irmã. Até hoje, muitas vezes eu tenho perguntado a Deus, eu digo, Senhor, por que o Senhor gosta tanto de conversar comigo? Eu não sei entender, irmã. Eu não sei por que que Deus é assim comigo até hoje. Eu nunca consegui entender, porque eu me sinto muito falha diante de Deus. Eu não me sinto, como se diz, uma pessoa digna de ouvir a voz do Senhor. E nem de Deus falar comigo, mas Deus fala comigo. Ele gosta de conversar comigo as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu for fazer para Jesus, Ele me dá uma opinião. E ali naquele momento eu senti como a minha mente, irmã, ela estava querendo sair do meu corpo. E Deus me deu uma visão imediatamente, assim como um relâmpago. O Senhor me deu uma visão que eu estava dentro de um grande templo, dentro de uma igreja. E essa igreja, ela tinha um altar branco, o santuário da igreja era branco, branquinho, como que fosse feita de uma pedra branca, fosse feita de pedra branca. E quando eu olhava para dentro da igreja, a igreja tinha bem pouquinha pessoas dentro da igreja, bem pouquinha. A igreja estava vazia, tinha poucas pessoas dentro da igreja. E eu podia olhar para aquele povo e ver o povo desapercebido dentro da casa do Senhor. E quando eu olhava para o altar, a pessoa que estava no altar pregando era uma noiva. Ela estava toda vestida, ela era uma noiva, ela estava com aquele arranjo de rosa na cabeça. O vestido dela era todo branco, todo bordado, muito bonito, todo branco o vestido. E ela ali, ela estava pregando a palavra de Deus. E o povo dentro da igreja desapercebido. O pessoal olhava mais para a noiva, para a fisionomia dela, do que as pessoas estavam olhando para ela e não ouvindo o que ela pregava. E ali o Senhor me deixou naquela visão, observando a igreja e observando a noiva. Mas de repente soprava um vento muito forte dentro daquela igreja. Aquele vento tomava os 4 cantos daquele templo. E aquela noiva, ela soltava o microfone em cima do altar e ela subia. Ela começava a subir. Quando ela subia, as vestes dela se transformavam em 2 asas longas e brancas. O véu dela era transformado em 2 asas brancas. E quando ela subia, aparecia milhares de pessoas naquele momento querendo subir com ela. E ela subia. E poucos, muito poucos subia com ela. E quando as pessoas viam que não ia conseguir subir, começavam a gritar desesperadamente. O que foi que aconteceu que nós não conseguimos subir com ela? E eu ouvi uma voz que clamava bem alto e dizia: porque vocês não estavam preparados. Vocês não se prepararam. E agora é tarde demais. E ela subia.
E o Senhor disse assim para mim: minha serva, tu está vendo essa noiva que eu estou te mostrando aqui agora? Eu disse: sim, Senhor. Essa noiva é a minha igreja. Eu estou vindo buscar a minha igreja, minha serva, a qualquer momento. Porque não tem mais lugar para a minha igreja na terra. Aqueles que estão preparados não podem ficar muito tempo na terra, porque senão vai se estragar. Vai seguir os costumes do mal, do pecado, da modernidade, da vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu via crente da cabeça branca, que tem anos e anos na casa de Deus ficando. Eu, Senhor, por que que esses estão ficando? Porque perdeu o temor da minha palavra. Porque se tornaram religiosos dentro da minha casa. Não são mais cristãos, são religiosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mulheres apaviadas, com sombrante do mundo. Pessoas pintadas com pintura exagerada. Não conseguia abrir os olhos para ver o brilho que tomava aquela noiva. Ficava. De repente, Deus me mostra 3 pastores. E os 3 pastores se ajoelham e começam a chorar e diz assim: o que foi que eu fiz? Eu não tive coragem de falar do pecado do povo. Eu não disciplinei aqueles que estavam em pecado dentro da casa do Senhor, e agora eu fiquei. E o outro que estava do lado dizia: eu coloquei o meu coração nas finanças desse mundo. Eu queria ter tudo e perdi tudo. E o outro que estava do lado disse: eu mentia no altar. Eu mentia no altar para as pessoas, para poder enganar as pessoas. Eu nunca preguei o evangelho verdadeiro, e eu fiquei. E de repente, ali o Senhor do meu lado, aquela voz do meu lado, que eu não podia ver quem era, ele disse: tu tá vendo, minha serva? Quando tu sair desse joelho, tu começa a falar o que eu tô te mostrando. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está se preparando? Foi muito triste o que eu presenciei depois que a noiva subiu. Soprava o vento dentro da igreja. Que o primeiro que caía foi o altar e depois caiu tudo dentro da casa do Senhor. E Deus disse assim: a obra foi consumada.